E em 2022, nós tivemos uma frase, digamos assim, que chamou a atenção do fundador e sócio-diretor da 777, que agora administra o Vasco da Gama. Eu vou ler aqui e nós vamos discutir essa declaração porque os torcedores nas redes sociais estão falando muito disso. Abre aspas. Tem uma promessa que eu posso fazer para os torcedores do Vasco. Essa vai ser a última vez na história que o Vasco vai jogar contra o Flamengo com uma desvantagem no orçamento. Fecha aspas. Esta foi a declaração dada pelo Vander, né? Sócio, fundador, diretor da 777 em 18 de março de 2022. Naquela ocasião, o Vasco se tornando a SAF e agora, depois de um pouco mais de um ano, o Flamengo enfrenta o Vasco no Maracanã e as circunstâncias não são essas que ele havia citado no passado. Mais do que isso, o Flamengo aplica uma goleada de 4-1 para cima do Vasco. Não mudou muito o Vasco, hein, Piperno? Bom, a partir então dessa promessa que ele fez, então a gente já pode concluir que ele pode virar político, né? Porque é uma promessa que ele não vai cumprir, né? Tão cedo. Sabe, às vezes as pessoas brincam com a emoção do torcedor, né? Ele lá na Itália, o time que a 777 tem, também não é um time brilhante. Então, aliás, vejam, por exemplo, o time do Ronaldo caiu no final de semana. Achar que a SAF veja, eu sou muito a favor de que as SAFs participem cada vez mais do futebol, porque isso significa investimento novo. O futebol precisa disso. Futebol e qualquer setor da economia, o futebol não é exatamente diferente. Mas imaginar que só o fato de que o clube vai passar a ter o controle de uma SAF significa um passe de mágica que vai virar a chave e que o time vai resgatar o seu passado vencedor, aí também é acreditar em qualquer coisa. As coisas não são assim, não são tão simples. Você não transforma um time padrão Série B num esquadrão já na temporada seguinte. Então, o torcedor, as emoções do torcedor, em muitos casos, foram indevidamente manipuladas. E eu acho que esse é o principal erro de todos. E aí, Fausto Favara, esse Vasco com a SAF, dá pra dizer, como o Piperno trouxe pra gente, dá pra dizer que deu errado, fracassou a SAF no Vasco, porque a pressão tem sido enorme. E o torcedor brasileiro, no modo geral, não vai aceitar, por exemplo, de forma pacífica, o Vasco caindo para a Série B. Então, assim, é preciso conciliar as duas coisas. A questão do campo e também das finanças. Só repita a frase que ele falou. Repito aqui. Você tem aí, Gui? Para você, eu pego aqui novamente essa frase. Foi o seguinte: essa vai ser a última vez na história que o Vasco vai jogar contra o Flamengo com uma desvantagem no orçamento. Então. Só que o orçamento do Flamengo, vale destacar, beira um pouco mais de R$1 bilhão. Não, então, mas assim, vai que eles têm isso na poupança, só se for na questão de orçamento, porque questão de jogador, de bola, do que vai, como disse o Piperno, vai ter que ralar muito pra chegar no Flamengo. Mas muito. O Vasco, a chance de queda do Vasco com essa bola aí que tá jogando é enorme. E é o que você falou, uma tragédia, porque talvez seja a primeira SAF aqui no Brasil a ter rebaixamento. Talvez sim, eu acho que sim. Vai ser a primeira SAF, se o Vasco cair, a ser rebaixada, né? Então, é aquela coisa que eu falei na transmissão. Não adianta você ter um caminhão de dinheiro, uma grana surreal, e não saber lidar com o dinheiro, não saber administrar o dinheiro, né? Não saber lidar com um time tão grandioso como o Vasco da Gama. Então, é por isso que tem que tomar cuidado com relação à SAF. A SAF veio e vai resolver a parada. Não é uma certeza absoluta,
né? É óbvio que você vai ter melhores condições, mas você vai ter que saber administrar tudo isso para que você saiba administrar um manto tão grande como o manto do Vasco da Gama, tão gigante, né? Agora esses comparativos aí são bobos demais, porque nos últimos anos o Vasco passou quanto tempo numa Série B? Um tempão. O Flamengo passou esse tempão que o Vasco estava na Série B, o seu grande rival, ganhando um título atrás do outro. O Flamengo ganhou, desde 19 que o Vasco tá lá embaixo, o Flamengo ganhou um título atrás do outro. Não é que o Flamengo disputa título, o Flamengo ganhou todos os títulos. Então é bobagem, o cara falou uma bobagem absurda. Que joga contra o próprio trabalho dele, né? Lógico, é uma a pressão exatamente. absurda. Ele fez ali aumentar a pressão. Diga, o primo italiano do Vasco, o Genoa, estava na Série B, acabou de subir, é verdade, mas jogou a Série B do italiano agora. E, enfim, da mesma forma, como eu disse aí, que o time do Ronaldo caiu. Então veja, gente, esse negócio não é tão simples assim. É óbvio que melhor com SAF do que sem SAF para quem deve 1 bilhão. A SAF vai lá e paga as contas imediatas, evita transfer ban, evita uma série de problemas para o clube. Agora, mudar a gestão é uma outra história. Comprar uma gestão eficiente é muito mais difícil. Olha o Coritiba aí também, que está virando SAF agora, é outro que está num momento desesperador. E vale destacar aqui, né? O Vasco só disputa o Campeonato Brasileiro. Tem tempo para treinar, semanas na Copa do livres. Brasil perdeu pro ABC. Pois não é. vamos esquecer isso aí, né? Exatamente. Então, tem tempo para treinar, semanas livres, aquela coisa toda. E mesmo assim, é o penúltimo colocado e só tem a campanha melhor do que a do Coritiba, que o Coritiba realmente é o primeiro time rebaixado, dá pra dizer isso com todo respeito. Mas enfim, é um time do Vasco, então, que só joga o brasileiro, treina bastante, tem tempo para treinar e mesmo assim nesta situação complicada de zona do rebaixamento e penúltimo colocado na competição. Fábio Piperno, primeiro, o Vasco é forte candidato ao rebaixamento. Pra gente continuar falando com o Piperno sobre o Vasco, então, dada aquelas circunstâncias que eu trouxe, né, Piperno? O Vasco só no Brasileirão, tempo para treinar, penúltimo no Campeonato Brasileiro, mesmo assim nessa situação toda. É forte candidato ao rebaixamento ou o que dá para fazer para mudar essa situação, Piperno? Fortíssimo candidato ao rebaixamento, né? Inclusive é um time que não é só muito limitado em relação às opções de elenco, mas está muito mal treinado. O Vasco hoje só é melhor que o Coritiba. A tabela de classificação em relação a isso, ela expressa a realidade do futebol brasileiro. E aí, Fausto Favara, esse Vasco e essa situação de rebaixamento, preocupa mesmo? Sabe o que tá acontecendo? Tá acontecendo aquele romance que o Vasco teve durante muito tempo com a Série B. Acho que bateu saudade, né? Nostalgia. Nostalgia, só pode ser, não é possível, né? O Vasco demorou tanto tempo pra voltar, voltou com condições legais de grana, né? E aí pode novamente cair para uma Série B de Campeonato Brasileiro. E aí tem que ver tudo, a questão de SAF, de como que funciona isso, enfim. E é um sério candidato, óbvio que é um sério candidato ao rebaixamento, pelo menos. Ainda é muito cedo, mas com esse futebol que o Vasco está apresentando, é um sério candidato à queda para uma Série B. Pode dar a volta por cima, mas jogando isso que está jogando, a chance de voltar é enorme. Pra gente fechar, Márcio Reis, Vasco candidato à Série B, ou o que pode fazer para mudar essa situação, já que vai ter tempo para treinar? A grande dúvida é, continua com o Maurício Barbieri ou não? Acho que não fica, mas assim, a gente não pode culpar, só estamos falando da parceria, né? Da 77 Partners. A gente tem que falar também da comissão de futebol do Vasco da Gama, que é responsável por formar esse elenco. Então tem que ser cobrado também a diretoria de futebol vascaína por ter esse elenco nas suas mãos. Tem a parceria, mas não soube montar um elenco, tem que ser cobrado.